Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Joana e hoje nós vamos usar o Deus Conosco. Que você abrindo ele tem uma perguntinha desse lado aqui. E a pergunta de fevereiro, que todo mês tem, né? De fevereiro é: em que sentido o povo de Deus participa das três funções de Cristo, que é o sacerdócio, né? Sacerdote, profeta e rei. O povo de Deus participa dos seus ofícios sacerdotal, porquanto os batizados são consagrados pelo Espírito Santo para oferecer sacrifícios espirituais. Participa do seu ofício profético, porque com o sentido sobrenatural da fé adere indefinitivamente a ela. Aprofunda e a testemunha. Participa do seu ofício régio com o serviço, imitando Jesus Cristo, que é Rei do Universo. Se faz servo de todos, sobretudo dos pobres e sofredores. Todo batizado é sacerdote, profeta e rei. Bom, podemos falar aqui, né, que antes de eu começar a ler a pergunta, a reflexão da pergunta, eu vou falar uma coisa, falar que eu ler assim já dá para entender. Aqui também fala um pouco sobre a palavra de Deus. Porque o que quer dizer sacerdote diante da palavra de Deus? Bom, lógico, a gente tem que viver a palavra de Deus, mas vamos ler, claro. Mas é mais ou menos vivermos a palavra, entendeu? Eu vou ler um pouquinho aqui do sacerdócio. Somos sacerdotes pelo batismo, ungidos e consagrados, para que possamos oferecer os sacrifícios espirituais de nossa vida, como nos recorda o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso verdadeiro culto. Santa Teresa, menina de Jesus, desejava ser sacerdotisa para chamar Jesus sobre o altar e doá-lo com amor aos outros. O sacerdócio ministerial é diferente do sacerdócio comum, mas nem por isso menos participativo do sacerdócio de Jesus. Então, também uma coisa aqui interessante, que fala aqui, lógico, o sacerdócio, tá falando mais sobre o sacerdote, o profeta, né, essa pergunta, mas aqui onde está o profeta, né, o apóstolo Paulo, ele retrata uma coisa: somos batizados, ungidos e consagrados pelo ao Espírito Santo. Então, se somos isso, o nosso corpo, o apóstolo Paulo, ele relata, né? E mais ou menos ele relembra, a oferecer, eu exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer de vosso corpo em sacrifício vivo. Então, a partir do momento que você é batizado, seu corpo nunca foi do mundo. E quando você é batizado, muito menos vai ser do mundo. Entendeu? Então, você tem um compromisso com Deus, sim. Eu sou do mundão. Mas eu não sou batizado. Mesmo assim, quem te criou? Foi Deus. Bom, e eu acredito, e você que está assistindo, espero que acredite também, que foi Deus que te criou. Então, a partir do momento que Deus criou, quem cria, né,
por exemplo, tô aqui com uma tesoura. Quem criou a tesoura? Lógico, essa tesoura eu comprei. Mas ele teve a ideia, pediu os materiais, construiu, mas a ideia foi dele e a partir do momento que ele constrói aquilo, faz parte dele. Então, Deus construiu você para fazer para você ser parte dele, entendeu? Então vamos lá. Aí tem os profetas. Anunciar a palavra de Deus. Podemos dizer assim que o sacerdote é viver a palavra de Deus, o profeta anunciar a palavra de Deus. Vamos ver um pouquinho desse profeta? Somos profetas, chamados a dar testemunho com a palavra e com a vida, como tem feito Jesus. Ele é o sumo dos profetas, aquele que profeta, que reassume todo o profetismo da primeira aliança. E o seu ser profeta se realiza dando sua vida na cruz, por todos nós. Jesus é a palavra viva do Pai, que se fez carne para anunciar a plenitude da lei do amor. Então, lógico, eu vou falar um pouquinho. Olha que interessante, Jesus aqui o que escreveu, ele relata o seguinte, que nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus e podemos falar aqui, né, que no primeiro domingo da quaresma, o que Jesus falou? Vou voltar aqui, né, para vocês refrescarem a memória de vocês. No versículo 15 do Evangelho do dia 21, mais conhecido como primeiro domingo da quaresma. E Jesus, ele falou assim: o tempo já se completou. Em outras tradições de outros evangelistas, fala que o tempo já se esgotou. E mesmo assim, a gente escuta e não presta nada. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem que ligar nosso aparelho, né, de cabeça, e prestar atenção. Sacerdote, viver a palavra de Deus. Profeta, anunciar ela. E você, eu faço duas perguntas diante desse versículo, que o versículo ele fala, né, o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Quantas vezes a gente já não ouviu, né? O reino de Deus está próximo e nós não ligamos. E agora, quando Jesus fala, o tempo se completou, o tempo se esgotou, o que a gente vai? Correr aos braços do Pai, lógico. Os braços do Pai estão sempre abertos a você. Mas por que... Aí eu te pergunto, por que você não foi antes? Faço 3 perguntas, na verdade. Primeiro, por que você não foi antes procurar o reino de Deus? Segundo, se é o reino de Deus, por que você duvidou, ou por que você rejeitou, ou por que você não deu resposta, né? Ah, eu não sabia da pergunta, não. Jesus estava anunciando praticamente no nascimento dele que o reino de Deus está próximo. Como Jesus veio aqui, então o reino já é um sinal que o reino de Deus está próximo. Não acreditamos. Falamos que um rei não pode nascer daquele jeito. Aí, quando Jesus vai anunciar, Jesus vai comer com os publicanos, com os pecadores, com Levi, o evangelista Mateus, antes dele se chama Mateus, né? Esqueci o nome dele, acho que não sei, esqueci na verdade. Mas Mateus, que se converteu, mas era cobrador de impostos. Nós julgamos, mesmo sabendo que ele era Deus, e quando ele anuncia, ele
foi criticado pelo batismo, que, né, João batizando ele, foi julgado por profetizar, por falar a palavra de Deus, o Evangelho de Deus. E na hora que se completa, e ainda o reino de Deus pode estar, o reino de Deus, o tempo já se completou, as portas já estão quase fechando do céu e a gente ainda não percebe que o tempo está se esgotando. Na verdade, o tempo já se esgotou e o reino de Deus está próximo. E Jesus, ele não está desesperado, ele não está com o evangelista Marcos. Ele não expressa que Jesus estava desesperado. É porque daqui a pouco, depois, esse desespero que nós reclamamos de Jesus, que nós julgamos, né, que nós julgamos, o reino de Deus fala, né, que o reino de Deus está próximo e tal, e as portas fechando e tal, o mundo acabando e a gente ainda não acredita. As portas do céu se fechando praticamente e muitos ainda criticando, muitos ainda julgando, muitos ainda não acreditando. Vê se pode. E às vezes eu falo isso, mas pode ser você. Lógico, pode ser eu também. Falando só por falar. Mas última pergunta que Jesus fala, convertei-vos e crede no Evangelho, né? Isso que eu estava falando. É sobre o desespero que muitos pensam que Marcos relatou isso, que Jesus estava desesperado. Mas não. Esse desespero daqui a pouco vai ser o nosso quando literalmente os céus se fecharem para nós. Eu estava vendo uma coisa no TikTok hoje, que era os Simpsons. Muita gente fala, quase nunca vi. Eu vi os Simpsons, mas tipo, pouquíssimas vezes na minha infância. Aí eu tava vendo no TikTok uma coisa simples, e tava falando, né, que a moça tava com um homem no táxi, indo pra casa, e praticamente eles estavam traindo, né? O homem tava traindo a esposa. Aí, de repente, veio uma nuvem preta, chegou uma nuvem preta, né? E todos que acreditavam em Deus sumiram. Mas então isso quer dizer que foram pro céu, né? A mãe estava no carrinho e estava levando o filho batizado e falou: meu filho acabou de ser batizado e sumiu. E várias pessoas que acreditavam em Deus sumiram, mas na verdade foram pro céu. E o marido que estava traindo a esposa falou assim: nós devíamos ter acreditado em Deus, eu não devia ter pecado, mais ou menos isso. Nós devíamos ter acreditado em Deus. Agora, aí a moça do lado que tava, né, como o homem tava traindo. Pô, mas e agora? Aí o homem falou: agora é o apocalipse. Nós temos que suportar os apocalipses. É lógico, eu não tô dizendo que isso é real ou vai ser. Eu não sei muito bem, né? Nunca vi muito bem simples, mas nem acredito nessas coisas de. Lógico, fala que vai ter o apocalipse, mas sei lá, né? Está muitas dúvidas. Mas o que eu quero dizer, através disso que eu acabei de falar, é que só depois que a gente vai perceber os erros que a gente estava fazendo, só depois da gente fazer a gente ser do mundo, entre as, né? Depois da gente ser do mundo, experimentar o que é ser do mundo, que a gente vai perceber a gente ser igual o cara que estava traindo a esposa, né? Agora não adianta mais. Nós tínhamos que acreditar em Deus. Nós tínhamos que acreditar em Deus antes e agora nós temos que suportar esse apocalipse. Nós